projeto CFD4X é um projeto que pretende dar um contributo para conhecer um pouco melhor o impacto das condições atmosféricas na qualidade e no acompanhamento da cura dos queijos. Este projeto surgiu essencialmente de irmos contactando e irmos falando com os produtores de queijo. Nós aqui no Politécnico de Beja temos uma ligação muito forte com a região, com todo o tecido empresarial da região, especialmente com estes pequenos produtores de queijo, essencialmente de ovelha. Nós vimos que havia muito trabalho a fazer nesta área. Pronto, e o que diferencia este tipo de queijo do queijo industrial é que estamos a falar de um queijo de cariz artesanal. Portanto, é um queijo que até há relativamente pouco tempo era feito tal como era há décadas, como era há séculos atrás, só que em virtude de exigências de mercado, em virtude de muita exigência de legislação, foi necessário fazer um trabalho de conversão, quer seja ao nível dos equipamentos, utensílios de fabrico, mas também ao nível das condições de cura. Apesar desse equipamento ter ajudado muito as rouparias, verificamos que ainda existe alguma falta de homogeneidade no próprio interior das câmaras de cura. Verifica-se que, em função da saída de ar, há zonas onde a umidade é muito inferior ao que deveria ser, mas, por outro lado, há outras zonas onde a velocidade do ar é menor, onde há uma maior acumulação de umidade e faz com que haja um atraso na cura dos queijos e que não seja uniforme. O projeto CFD4X pretende dar um contributo, portanto, pretende estudar melhor como é que é feita a distribuição do ar no interior das câmaras de cura de queijos, de empresas que estão atualmente no mercado, para que dessa forma também se possa otimizar e se possa trazer alguma melhoria, especialmente em termos de homogeneidade. Na etapa 1, foi necessário fazer um trabalho de campo, foi necessário visitar cerca de 30 queijarias aproximadamente, tanto na zona do queijo Serpa, como do queijo de Évora, do queijo de Azeitão, exatamente para conhecer qual é a tecnologia que está a ser empregue e também para tentar quantificar os queijos com defeito e qual é o impacto económico nas queijarias. A seguir, fez também um grande trabalho de laboratório. Portanto, em 3 queijarias que foram selecionadas na região de estudo, foram recolhidos amostras de queijo de zonas diferentes, portanto, onde houve um acompanhamento da temperatura, umidade, velocidade do ar, através de datalogers desenvolvidos aqui no Politécnico, e dessa forma correlacionar com parâmetros como a umidade, microbiologia e também a análise sensorial. Utilizou-se um analisador XRF sob a atmosfera de hélio para analisar os elementos minerais. Esta técnica é não destrutiva e rápida. A amostra é compactada em recipientes apropriados e introduzida no aparelho. A fluorescência por aplicação de raio-x é uma técnica analítica utilizada para determinar a composição química, ou seja, permite a determinação de vários elementos em simultâneo, de diversos tipos de amostra, incluindo sólidos, líquidos, pastas e até em pós soltos. Neste caso, estamos a proceder à análise de amostras de queijo, com o intuito de determinar a sua composição em macro e micro elementos. É um método com elevada precisão e exatidão, fornecendo informações qualitativas e quantitativas das amostras de queijo. O aparelho mede o comprimento de onda e a intensidade da luz, raio-x, emitida pelos átomos energizados nas amostras de queijo. Por emissão de raio-x, é possível determinar e quantificar os elementos presentes nas amostras. Com recurso a esta técnica, é possível estabelecer o perfil nutricional das diversas amostras de queijo. Seguisse um trabalho de modelação,
foi feito pelo Instituto Politécnico de Setúbal, portanto, onde foram criadas as malhas para fazer a perdição do escoamento no interior das câmaras de cura, portanto, e também para tentar obter mais alguma informação. A participação do Instituto Politécnico de Setúbal no projeto CFD4X esteve basicamente relacionada com a tarefa de simular, utilizando o CFD, portanto Computational Fluid Dynamics, nas condições das câmaras de cura dos queijos tradicionais alentejanos. Portanto, para isso foram feitas campanhas de medições em diversas queijarias alentejanas, em que basicamente medimos os valores de temperatura do ar ambiente no interior das câmaras, velocidade do ar e umidade relativa do ar, e com base nesses valores construímos um modelo matemático que nos permitia simular e testar a distribuição das condições do ar, temperatura e umidade relativa no interior dessas mesmas câmaras. Com base nesses resultados e para fazer, portanto, essa simulação, fizemos, portanto, vários testes de diversos tipos de modelos matemáticos, ou seja, de vários tipos de simulações, em que, cujo objetivo principal era ter uma boa otimização das condições no interior dessas câmaras. Posteriormente, com base nesses resultados e nessas campanhas de valores medidos nas câmaras de cura, tentámos otimizar, portanto, a geometria dessas câmaras e, com base nessa otimização, ou seja, termos parâmetros mais ou menos homogéneos dentro das câmaras de cura, permitiu-nos, portanto, construir uma câmara otimizada que se encontra neste momento nas instalações do laboratório do Instituto Politécnico de Beja. Para a validação do modelo matemático em CFD, portanto Computational Fluid Dynamics, é necessário fazer medições reais no interior da câmara de cura e, portanto, é isso que é feito através do equipamento de medição que permite medir a velocidade do ar no interior da câmara de cura, a temperatura do ar e a umidade relativa do ar. Isso é conseguido através de equipamento específico. A velocidade do ar utiliza um anemómetro de fio quente e que nos permite depois, com base nessa base de resultados, portanto, ou seja, com uma bateria de resultados experimentais recolhidos no interior da câmara de cura, validar o modelo matemático comparando com os resultados obtidos através da simulação matemática. Portanto, estes dados experimentais medidos no interior da câmara serão posteriormente utilizados para verificar se o modelo está a replicar de uma forma correta as condições reais, uma vez que o modelo é sempre uma simulação simplificada da realidade e, portanto, se esses resultados experimentais forem portanto, semelhantes aos resultados do modelo matemático, nós podemos dizer que o modelo se encontra validado. Com base nessa informação recolhida no terreno, aqui no Instituto Politécnico de Beja, fizemos um protótipo, portanto, um protótipo de uma câmara de cura, perfeitamente automatizada, portanto, não só em termos de temperatura e umidade, como já existe no mercado, mas também uma câmara que se possa autoajustar em função da quantidade de queijo e em função da distribuição de queijo. Portanto, isso, claro que é necessário ter alguns equipamentos, pronto, que também foi desenvolvido aqui. Portanto, conseguimos desenvolver um sistema que consegue quantificar os queijos em diferentes zonas da câmara e, com base nessa informação, o próprio encaminhar do ar é feito para aquelas zonas onde justifica. Portanto, desta forma, foi possível conseguir uma grande poupança energética,
portanto, mas também de água, mas essencialmente energética. A tarefa 4 diz respeito, portanto, à avaliação económica do impacto económico do desenvolvimento de novas formas de controlar as câmaras de cura no que diz respeito às suas condições ambientais. A tarefa 4 é da responsabilidade da equipa da Escola Superior Agrária de Elvas do Instituto Politécnico de Porto Alegre. É constituída por mim, Graça Pacheco Carvalho, pelos colegas, pelos restantes colegas, Francisco Mondragão Rodrigues, Rui Santos e Paulo Ferreira, que apresenta o projeto e apresenta os objetivos e como foram alcançados esses objetivos ao longo do decorrer do projeto. Foram resultados muito positivos, resultados que demonstram que, de facto, podemos criar condições mais vantajosas aos produtores para as suas câmaras de cura, reduzindo o impacto ambiental e produzindo maior quantidade de queijo a um preço relativamente mais baixo. Para além da demonstração e, de fundo, a obtenção destes resultados, também foi criada uma aplicação que facilita ao produtor perceber qual é o impacto de algumas alterações que possam introduzir nas suas câmaras, nomeadamente estas que são propostas pelo projeto, e verificar a mais-valia que essas alterações podem trazer para a sua empresa. Portanto, aconselhamos a todos os produtores a verem o nosso projeto, a verem quais são as condições que, de facto, podem melhorar a sua produtividade e também a forma como poderão tornar mais sustentável a sua queijaria. A tarefa 4 do projeto tem como principal objetivo fazer a avaliação do impacto económico da implementação das câmaras de cura com um conjunto de elementos ligados à sua automação. Portanto, ao nível ao longo do estudo que fizemos e após um primeiro momento onde foi realizado um questionário que foi respondido por um conjunto alargado de empresas no setor nas 3 regiões, é a análise neste projeto, conseguimos identificar um conjunto de elementos relevantes para esta análise económico-financeira. Em primeiro lugar, o custo ligado à implementação dos elementos que permitem a automação da Câmara de Cura, que tem um custo de cerca de 6.605 euros, que permite, por exemplo, níveis de poupança durante o momento de cura na ordem dos 26% na água e de cerca de 47% em termos de eletricidade, que depois, face ao número de horas que a Câmara de Cura está a funcionar, permitiu chegar, por exemplo, a uma poupança total da fatura da eletricidade de cerca de 9%. Além disso, foi possível concluir que este processo vai permitir um aumento da eficiência produtiva, que vai conduzir ao aumento das vendas, à redução do nível de estoques, além da redução dos custos que foram identificados e que, fazendo a implementação ou fazendo a análise do valor atual líquido, vai permitir a uma empresa que tenha a dimensão média do setor a obtenção de um valor atual líquido de cerca de quase 1 milhão de euros, que obviamente é um valor bastante relevante. Este valor é considerado para um horizonte temporal de 8 anos, é um valor bastante relevante e que obviamente, se multiplicado pelo número de empresas do setor, vai permitir que o próprio setor tenha uma bastante maior eficiência produtiva e um impacto económico-financeiro relativamente elevado. Em paralelo ao estudo que foi feito, foi também criada e desenvolvida uma app que permite a qualquer produtor de queijos fazer também a análise individual face aos seus parâmetros contabilísticos da sua empresa, para perceber qual é o nível de impacto económico que a implementação destas câmaras de cura terá na sua própria empresa. Isso é um trabalho de divulgação
Não basta nós fazermos investigação, é necessário que a gente possa transmitir essa informação a quem mais precisa dela. Portanto, nesse caso, fizemos algumas ações de divulgação, especialmente junto de produtores de queijo, em alguns fóruns locais aqui na região. Com toda esta situação do Covid, houve muitas ações que tiveram que ser substituídas. Portanto, estava ainda previsto fazer mais ações de divulgação na zona do queijo de Évora e na zona do queijo de Azeitão. Teve que ser substituído por um webinar. De forma alguma, este estudo está concluído. Portanto, este, digamos que é o primeiro passo para tentar compreender melhor a influência das condições atmosféricas sobre a qualidade do queijo. Portanto, é um trabalho que nunca está concluído e que também iremos dar continuação, mesmo com o fim do projeto.